Bom, nosso contato nesse momento é com o técnico Abel Braga, que fez história na Ponte Preta em 2003. Tirou a Ponte de um rebaixamento na Série A do Brasileiro, com meses de salários atrasados, uma situação bem parecida com essa que vive a Ponte atualmente, mas é claro, a Ponte conquistou o acesso para a Série B, e eu queria que você falasse, até fazendo uma comparação de 2003, como foi, né, Abel? E o torcedor tem muitas saudades de você. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Obrigado. Realmente essa relação ela ficou muito forte, porque quando você chega em determinadas situações, né, onde muitos profissionais deixaram o clube e você tem que jogar, uma responsabilidade enorme sobre meninos que não tem alguns nem entendiam exatamente aquilo que era o que é a ponte. É assim, é difícil, entendeu? É difícil. Então isso cria é impactante, isso cria uma relação muito forte, porque você tem que ter um cuidado muito grande de não atirar uma responsabilidade enorme naqueles meninos, né. Claro que nós tínhamos alguns experientes como o Lauro, como outros e tantos outros, e ajudaram muito, mas tinha que se ter esse cuidado com esses meninos. E então isso, sei lá, eu não sei se essa relação tornou uma equipe com um coletivo muito forte, apesar que alguns jogadores depois se destacaram e tal, no lado individual, mas no lado coletivo eles cresceram com uma mentalidade incrível. Se analisar os jogos da Ponte aqui no Rio de Janeiro contra os grandes, eu só teve uma derrota, se eu não me engano. Então é assim, né, isso, claro, criou essa relação de um amor muito grande do torcedor com os atletas e, claro, isso me ajudou bastante, facilitou bastante essa reação. Então é isso, né, então eu não sei, isso entrou dentro de mim de uma maneira muito grande e hoje, claro, tudo que falar de Ponte Preta para mim é bem especial. Ô Abel, qual que foi o diferencial daquele grupo no ano de 2003? E o que você fez de diferente para manter a Ponte na Série A mesmo sem dinheiro? É é isso que eu acabei de falar há pouco, né, eu não deixei de ser o Abel. É o meu jeito, o meu feitio, minha maneira de ser, que é até hoje, entendeu? Era tentar passar isso para os atletas do tamanho da competição que eles estavam e daquilo que poderia, que muita gente acreditava que podia ser uma coisa horrorosa, né. E meu medo era exatamente aquele, de acontecer e você vendo meninos trabalhando tanto, 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 com tanta vontade, era cada bola que eles viam era um prato de comida, aquela coisa, né, então isso era tentar mostrar a eles que seria possível. Nós ali depois de jogo, com derrotas, nós nunca lamentamos a saída de muitos atletas durante o campeonato, durante a competição. Nós tínhamos a consciência de que nós podíamos fazer algo forte, tão quanto. E foi só isso, cara. Eles tiveram uma adaptação muito legal, essa minha maneira, né, essa minha não teve segredo, não teve nada. É mostrar que o melhor caminho, entendeu? E eu fiquei feliz, porque eles não, em momento nenhum, deixaram de seguir esse caminho, que para nós
graças a Deus, coroou naquele último jogo com Fortaleza, que foi fantástico para nós, para o torcedor e principalmente para os atletas. O Batista sempre cita aqui em Campinas, Abel, sobre um derby que foi um dos 2 que você perdeu, dos 2 primeiros, né, porque o terceiro você ganhou, o derby do Rirena, mas que você já tinha marcado de participar do programa especial da TV. O derby, se eu não me engano, foi num sábado, aí no domingo pela manhã, mesmo perdendo, você estava lá, no programa da TV, cumprindo a sua palavra, e nada que fosse diferente do que acontece na sua carreira, porque você é um profissional de palavra, um cara de palavra, que sempre dá atenção para os veículos de comunicação, mas isso marcou bastante aqui em Campinas, porque mesmo com a derrota, domingo de manhã, você estava na tela da Band, atendendo ao convite, cumprindo a sua palavra. Primeiro, desculpa não ter abração para o Batista. Isso tem muito a ver, com certeza, foi durante toda a minha carreira. Com certeza eu fui lá, não dei minha cara a bater, porque vocês não queriam bater na minha cara, vocês queriam uma posição do treinador, que acabado de perder um derby, mas isso aí é uma essência, é um doping mental, porque com certeza eu fui lá e não meti pau no meu time, nos meus jogadores. Podemos ter jogado mal, posso ter falado, jogamos, não fomos bem, ou não fomos bem ofensivamente, não, de repente tivemos um problema defensivo, não importa. O adversário foi melhor, não sei o que eu falei. Mas, com certeza absoluta, mesmo não lembrando bem, né? Eu não fui lá para criticar atleta meu. E isso, pro atleta, pro jogador, isso aconteceu há pouco aqui no Brasileiro, um negócio meio feio, sabe? Isso pro meu jogador, ele significou muito, porque ele sabia que eu só queria que ele estivesse no campo aquilo que era pedido, que ele trabalhasse, que ele dignificasse a camisa, que o resto fora do campo eu segurava. Abel, para fechar com você, eu gostaria que você falasse especificamente desse derby de sábado. Eu sei que você está acompanhando à distância, a Ponte já subiu para a Série B do Brasileiro, a Ponte busca uma vaga na final, do outro lado tem a rivalidade com o Guarani buscando uma vaga na Série B, buscando uma vaga na final também. Como que você vê esse derby? Primeiro, parabenizar realmente o Marcelo, porque o trabalho está sendo incrível, né? Fantástico. Os problemas, de repente, 50% surgem agora, que é o problema financeiro, mas os outros 50% não, porque, como você colocou, a Ponte está jogando para disputar, querendo chegar numa final, já está classificada. Nós só fomos conseguir a manutenção no último jogo. E o Marcelo, eu não sei, o Marquinhos Rebelinha, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Assim que eu cheguei na Ponte, que assinamos o contrato, aquela coisa toda, íamos sair para fazer uma pré-temporada lá naquele CT do Oscar. E ele falou assim: você vai ver como tua vida vai mudar, né? Quem passa aqui na Ponte, a vida muda. Foi, sabe que eu nunca mais esqueci isso, né? E realmente minha muda dali mudou, né? De 2004 fui pro Flamengo, fui campeão, 2005 foi pro Fluminense, fui campeão, cheguei em final de Copa do Brasil, 2006 eu ganhei a Libertadores. Então, essa coisa da identidade, de dar aquilo que é a Ponte. Mas é claro que o torcedor, ele não entende muito disso que eu vou falar agora, sabe? Mas porque é uma rivalidade muito grande. Uma das maiores rivalidades que eu passei na minha carreira, foram 7 passagens, 8, se eu não me engano.
no Inter é o Grenal, porque muda até a conduta da cidade. É um negócio assim meio surreal, sabe? Mas as pessoas precisam saber, entender que um clube, existe essa rivalidade porque um clube depende do outro. Um clube existe porque tem o outro. Então são clubes de grandeza, essa coisa toda. Mas sempre na torcida pela Ponte, isso é claro. O torcedor da Ponte vai querer colocar, como você colocou aí, o Guarani fora, mas vamos com calma, né? Acho que o momento da Ponte é superior, estão com moral lá em cima, que não leve, né, soberba para dentro de campo e que haja um comportamento adequado de ambas as torcidas, principalmente no pré e no pós-jogo, né? Isso eu acho que é extremamente importante, porque eu sei, né, o tamanho disso aí, muito grande, é complicado, mas que seja, claro, um jogo legal, um jogo bonito, um jogo bom de assistir, que eu farei, não tenha dúvida disso. E que, claro, saia vencedor a Ponte, né? É o que eu realmente desejo. Grande abraço a vocês, até a próxima.